Antes de mais nada, queria agradecer a Rico por mais essa oportunidade de poder falar sobre finanças pessoais, que é um assunto que é cada vez mais pujante, um assunto cada vez mais claro, né, para todo mundo. E dessa vez a gente vai tentar ter uma abordagem que é uma abordagem que acho que é um pouco mais doída, mas também acho que é um pouco mais fácil para todo mundo entender. Então, fim de ano, vamos começar aí nossas promessas para 2014, priorizar as coisas, e as finanças pessoais é um assunto onde você consegue, na verdade, realizar uma boa parte dos seus projetos, se você conseguir se adequar ao dia a dia e à tribulação que é o cotidiano que a gente tem. Para deixar tudo um pouco mais claro, a gente resolveu fazer aqui um paralelo entre finanças pessoais e dieta. Por quê? Porque na prática é muito parecido. Quando a gente fala do trabalho que dá para você começar a colocar em prática uma boa gestão das suas finanças, é muito parecido com a decisão que você tem de começar a fazer um regime para perder peso. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo normalmente resiste a fazer. Sair da inércia e do status quo é uma coisa que é difícil. Eu estou vendo aqui que ainda estamos com um problema no som. Isso tá com o Cláudio, com o Valdiro, ou tem mais alguém? Só para saber se é geral, eu tenho que mexer aqui ou não. Bom, acho que a maioria está me ouvindo, então eu vou seguir em frente. Se puder aí, quer dizer, se aparentemente quem não está ouvindo deve ser alguma configuração da própria máquina. Então, quer dizer, seguindo onde eu parei, quais são os paralelos que a gente faz aqui com a gestão das finanças pessoais e o regime? Primeiro, regime, muitos métodos, poucos funcionam. Quer dizer, tem o da melancia, o da lua cheia, dos orgânicos, comer dia sim, dia não. Cada um tem a seu método, mas na verdade desses milagres aí, quer dizer, poucos funcionam. É difícil você achar e falar, esse regime aqui funciona. E daí vem o próximo passo, que é o seguinte: sem esforço ninguém emagrece. Se você parar de comer uma semana, você perde 5 quilos, a primeira refeição você recupera 2. Não tem, nada acontece sem esforço, principalmente quando a gente fala de perder peso, e principalmente quando a gente fala de uma mudança de rotina, que é você assumir suas finanças. O regime, se a gente abandona, a gente engorda novamente. Quer dizer, nossas finanças, quando a gente de fato para de fazer o controle, fatalmente a gente vai voltar a colocar algumas coisas no nosso dia a dia, e a gente volta a ver ela engordar também. Nos dois casos, quando a gente tem uma sensação de bem-estar e melhor disposição, quando a gente tem o controle das coisas, quer dizer, me sinto melhor, estou andando melhor, estou fazendo exercício. Na verdade, eu durmo tranquilo, que eu sei onde eu estou gastando meu dinheiro, e eu consigo me planejar adequadamente, e fatalmente uma boa noite de sono gera melhor disposição. E nos dois casos ele é decisivo para a qualidade de vida no futuro. Se a gente envelhece com sobrepeso, certamente vamos ter problemas de saúde. E se a gente envelhece sem um descontrole financeiro, nossa aposentadoria ela não vai acontecer da maneira que nós gostaríamos. Depois a gente vai comentar até alguns exemplos práticos sobre isso. É mais fácil do que parece. Não é difícil você assumir o controle das suas despesas. É uma coisa que ela beira o trivial. A questão é que às vezes a gente acaba não fazendo da maneira correta, o que torna o quadro um pouco mais complicado. Então, algumas dicas que a gente dá aqui é o seguinte: só começa se você estiver comprometido e tiver afim. Não fala que vai começar porque daqui a 2 dias para, ou vai começar só você. Não funciona. Você tem que estar disposto a fazer isso. De preferência, tem que estar disposto a fazer a gestão das suas finanças antes de você estar com problemas financeiros. Porque quando você entra numa dinâmica de bola de neve, que você já está com problemas, isso passa a ser uma obrigação sua e vai sair muito mais caro. Depois disso, esse é um projeto que tem que envolver a família toda. Porque se você é casado, se você tem filhos, mora com seus pais,
não importa qual que é a realidade, não adianta você começar a fazer o controle e os outros não saberem o que está acontecendo com a casa, até porque às vezes você é um ponto relevante nas finanças familiares, ou às vezes você é uma parte menos relevante. Então isso tem que ser um projeto familiar e ele tem que ter o comprometimento de todos. Aí se você está muito angustiado, que é aquela sensação de estou gastando muito, não sei aonde, eu precisava economizar dinheiro e não estou conseguindo, eu estou pensando em me aposentar, e a aposentadoria é uma coisa que é muito sensível, que ela hoje em dia, a aposentadoria ela começa quando você nasce. Se você quando tem 20, 25 anos não começa a poupar dinheiro, não adianta, porque a gente está vivendo cada vez mais e é cada vez mais difícil você conseguir acumular reservas para se preparar para a sua aposentadoria. Então, se você está angustiado com isso, você tem que começar já, porque isso não vai melhorar sozinho, muito pelo contrário, só tende a piorar. Quanto mais tempo você demorar, pior. O paralelo é você chegar e fazer o seu exame de sangue no médico e descobrir que está com colesterol alto, está com problema aqui, está com problema ali. Era muito melhor você ter começado a se cuidar antes e não chegar nesse ponto. E daí você começa a ter medo que vou morrer, eu vou ter um infarto, vai acontecer alguma coisa. É muito mais difícil o processo, se bem que tem muitas pessoas que só funcionam dessa maneira. Finanças pessoais é a mesma coisa. Às vezes isso acontece se você tem infelicidade de perder o emprego, você tem infelicidade de ter algum imprevisto financeiro, tomar um chapéu no mercado, alguma coisa desse jeito, e de repente você tem que equacionar a sua vida. Nesse momento é muito mais complicado de você fazer o controle do que se você já tem um histórico. Então, sempre é momento de começar. Som voltou? Está melhor? Estou vendo alguns comentários aqui que está travando ou está mudo. Ótimo. Então, quer dizer, voltando à questão da aposentadoria e da angústia, quando você tem que tomar alguma decisão, quanto mais longo é o seu histórico de controle, mais fácil vai ser decidir. Nesse ponto, eu falo com muita segurança que é o seguinte: se eu precisar reduzir o meu orçamento familiar em 20%, 30% de hoje para amanhã, eu consigo. E eu não estou brincando. Eu sei onde eu estou gastando, eu sei o que é supérfluo, a minha esposa participa disso, e a gente sabe onde a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente tem essa história. A gente acompanha, e não é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Quer dizer, é uma coisa que você faz de meses em meses, você vai lá, dá uma olhada e mantém o controle disso aí. E outra coisa que é importante é ter um objetivo claro. Se você não sabe para onde você está andando, você vai desistir. Então você pode estar muito comprometido, você pode conseguir envolver a família, você pode resolver que você vai começar a fazer isso, só que se você não sabe aonde você quer chegar, se é uma aposentadoria, se é uma viagem, se é comprar um carro, se é comprar uma casa, não adianta. Não adianta que não vai andar. Às vezes o objetivo claro é ter o controle para ter tranquilidade. Você não precisa ter um número na cabeça, mas você precisa saber que isso serve para alguma coisa, e eu diria que hoje em dia uma das coisas mais relevantes que a gente tem no dia a dia e das mais baratas para se fazer é esse controle. E o último ponto é: não invente. Existe uma série também de formas que as pessoas colocam para você. Não, você tem que pegar uma semana e pagar só em moedinha. Não, você tem que agora, por um mês, parar de comer fora. Nada disso. Não tem segredo. Como não tem regime milagroso, para as finanças pessoais também não tem nada milagroso. Tudo vai depender, né? Tudo vai depender de processo. Né? Tudo vai depender de processo, tudo vai depender, né? Tudo vai depender de você conseguir se organizar. Não é difícil, de novo, é simples. E o que eu quero dizer com isso? Finanças pessoais implica em você fazer um acompanhamento que vai te tomar 5 a 10 minutos a cada 3 dias. Você vai precisar saber somar e subtrair. Você vai precisar ter um método para alimentar esses dados em algum lugar onde você consiga consultar.
e você vai chegar numa coisa que nós aqui na Private Pay chamamos de memória financeira. Outra vez que nós falamos aqui na Rico sobre memória financeira, eu gosto de falar desse conceito que a gente criou, porque as finanças pessoais nada tem a ver com a memória mesmo. Quer dizer, você guardar as peças de despesas que você tem na sua vida para você, de fato, em algum momento tomar uma decisão no futuro. Então, o que é memória financeira? É a lembrança sistemática das despesas que permite planejamento e tomada de decisões de curto, médio e longo prazo de forma prática, inteligente e segura. De novo, se eu tenho uma história, se eu sei o que acontece, eu consigo tomar uma decisão clara e correta de maneira rápida. E não é difícil você ter essa memória. E eu falo isso porque todos nós desenvolvemos formas de guardar aquilo que é importante para nós. Que seja um aniversário de casamento, senão você apanha da esposa, que seja um evento do trabalho, a gente usa agenda, a gente usa computador, a gente usa caderneta. Todos nós somos muito bons em desenvolver isso. Com as finanças pessoais não é diferente, eu diria que é até mais fácil de se fazer. Então, pegando o gancho e chegando, no ponto prático da onde a gente quer falar, regime e gestão de finanças pessoais são muito parecidas. Eu diria que a grande diferença entre elas é que nas finanças pessoais a gente controla só o que a gente gasta. O que a gente ganha a gente não controla, infelizmente. O que eu quero dizer com isso? Quem decide quanto você vai ganhar é o seu chefe, vai ser o mercado onde você atua, e você pode se esforçar, mas a decisão não é sua, é de quem vai pagar. No caso da dieta, a gente controla o que a gente come e a gente controla o que a gente gasta. A gente pode fazer exercício, a gente pode tentar gastar mais calorias, a gente pode comer menos. Então você controla as duas pontas. Eu diria que isso torna a gestão de finanças pessoais ainda mais focada no nosso problema, que os nossos graus de liberdade são menores. Então, como a gente consegue fazer um regime sem saber quantas calorias a gente ingere? Você vai ter que fazer muito exercício, e mesmo assim você não sabe se é o suficiente. Como você consegue ajustar um orçamento sem conhecer qual que é seu custo? Que é o objetivo do que a gente vai entrar aqui na frente. Quais são os passos para criar uma memória financeira e para a gente conseguir montar o histórico das nossas despesas e gerar os relatórios que parecem tão distantes do nosso dia a dia? Primeira coisa, eleger um responsável. Uma pessoa na família tem que fazer isso. Depois, juntar os documentos de despesa. Depois, escolher dentro do método que nós conversamos o que você vai usar para alimentar esses dados. Tem que atualizar com frequência, tem que ter uma categorização correta e você vai ter bons relatórios. Então a gente vai passar agora em cada um desses pontos com alguns detalhes. E para isso a gente vai estar usando o que a gente chama aqui metodologia Private Pay, que é uma metodologia que está comprovada que funciona. E que eu quero dizer com comprovada? Na Private Pay nós fazemos relatórios de despesas, das despesas de famílias, sem a participação das famílias. O que eu quero dizer com isso? Os nossos clientes simplesmente juntam os documentos de despesa, nós retiramos esses documentos e nós geramos relatórios para essas pessoas sem elas participarem. Então, se nós aqui tivemos sucesso em ter relatórios que se mostraram eficientes pelos nossos clientes, que gostam e utilizam, esse produto, se você faz o seu, certamente vai funcionar. É muito mais fácil, eu tenho certeza. Então a gente consegue assegurar que a nossa metodologia ela tem consistência, ela gera organização, ela consegue consolidar a família e os relatórios são robustos. E daí eu fiz uma brincadeira porque nós estamos negociando com a Rico um pacote da Private Pay para os clientes da Rico, um pacote individualizado aí, feito pela uma parceria que está sendo criada, que eu brinco que eu falo que a Private Pay ela não passa fome pelo cliente. Eu não posso fazer regime por vocês. Na hora de cortar na carne, quem tem que cortar e quem vai começar a comer carne de segunda não sou eu. Não é a Private Pay, é o cliente. Mas eu posso ir na academia por vocês. O meu cliente ele não precisa tocar o dia a dia. O meu cliente ele simplesmente olha o relatório e decide se ele vai querer fazer regime ou não.
Mas ele não tem que ir todo dia lá malhar, correr, musculação, bicicleta, o que é que seja. O que já é um belo alívio. Eu comecei a fazer ginástica aí semana passada e vou te falar que tá bem difícil, eu estou bem dolorido. Então, depois de alguns dias, quando a gente entra na rotina, a coisa fica mais fácil. O que nós nos propusemos a fazer aqui é fazer essa parte para o cliente. Então vamos às etapas. Primeira coisa, eleger um responsável. Nenhum projeto sobrevive sem dono. Então, se a família se comprometeu a fazer isso, alguém vai ter que assumir. Por quê? Quando é uma pessoa inserindo, tem mais consistência e regularidade. E 2, não dá para dizer que aquela bola dividida de não, ele falou que ia fazer, o outro falou que ia fazer, ninguém faz e a coisa morre. A gente tem alguns casos reais em relação ao responsável, quer dizer, no caso o responsável somos nós, mas a gente depende das famílias juntando os documentos, que são, por exemplo, um casal onde o marido me mandou os documentos por e-mail, aqui para Private Pay, para serem lançados os relatórios, e a esposa mandou eles escritos dentro da caixinha, dentro da caixa de despesas de consolidação que a gente retira na casa do cliente. Então, como um manda por e-mail e o outro manda em papel, se um fosse responsável por alimentar, ou os dois se comprometessem exclusivamente em jogar tudo na caixa da Private Pay, a chance de acontecer é muito menor. Até porque ela mandou os gastos dela e dele, e ele mandou os gastos dele para nós. Se você tem um dono, isso não acontece. Outro ponto importante: quando uma pessoa alimenta, você consegue assegurar que essa pessoa carrega a história dos lançamentos. Então, às vezes, vem um gasto de restaurante que você joga como alimentação, e na semana seguinte vem um gasto de restaurante que você joga como entretenimento. Dá para falar que um deles está certo ou está errado? Não. Mas às vezes um vê de uma maneira, outro vê de outra maneira. Quando você concentra em uma pessoa, a chance de você estar soltando isso de uma única maneira, ela é muito relevante. Obviamente, ao longo do tempo, isso vai gerando uma bola de neve, e quando você vai ver o seu relatório, você não tem nada. Então, uma pessoa, durante um período relativamente longo de tempo, vai alimentar. Não que ele seja um escravo para sempre, mas vamos falar, cada 6 meses, um ano, você pode até trocar. E daí você vai acompanhar durante 1, 2 semanas a pessoa que assumiu isso na família, tá? Para garantir que ela está seguindo o mesmo caminho. E você assegura assim que os seus relatórios vão ser, quer dizer, no mínimo consistentes nos lançamentos. Bom, conseguimos eleger um responsável, a gente tem que começar a juntar os documentos de despesa da família. A gente usa, quer dizer, nós presenteamos nosso cliente na abertura de conta, essa caixa que está a imagem dela está aí aparecendo, que tem o único objetivo de consolidar. Mas qualquer caixa funciona. Caixa de sapato, Tupperware, caixa de papelão, o que você quiser funciona. O objetivo é ter um receptáculo em algum lugar da casa, que seja de preferência lugar de passagem, onde as pessoas chegam no fim do dia em casa, dão uma olhada lá, eu preciso colocar aqui. O que você vai colocar? Você vai abrir sua carteira, vai colocar canhoto de cartão, cupom fiscal, os boletos quando chegarem e forem pagos, você vai colocar ali dentro, recibo médico. Ah não, eu peguei um táxi, não peguei recibo, você marca num papelzinho, você joga aí dentro. Por quê? Porque quando for alimentar isso, não precisa estar todo mundo. O responsável eleito por fazer isso, ele vai pegar esses documentos de toda a família. Se for alguma coisa que não dá para saber de quem foi o gasto, você vai lá e escreve em cima, foi do João, isso aqui é do Pedro, pode ser a mão, né? Só para identificar depois. E daí você também evita ficar cobrando os outros. Não tem nada pior do que chegar para a esposa e falar, bem, me passa aqui suas despesas para eu fazer o nosso relatório. Fica com cara de cobrança. Isso gera desgaste, isso acaba corroendo o dia a dia disso, que é uma coisa que é para ser invisível na família, é para ser muito tranquila. Então, pega uma caixa de sapato, começa a jogar todo e qualquer documento que comprova uma despesa lá dentro, e a partir disso você vai começar a criar uma rotina.
E essa rotina depois permite, num segundo momento, que você organize esses documentos, e a digitalização é uma alternativa para aqueles que de fato têm interesse de guardar. Nós aqui digitalizamos 100% dos documentos que nós recebemos dos clientes, que ficam disponíveis para consulta para o cliente, e o mais comum, às vezes que nós estamos na presença do cliente, ele entra no relatório dele, ele olha o relatório, de repente ele bate o olho numa despesa e fala, não, isso aqui não é meu. Daí você fala, não, não é seu, daí já dá aquele frio na barriga, né? Putz, será que lançaram alguma coisa errada? Nunca aconteceu, né? A gente fica esperando qual que é o dia que vai acontecer de lançar alguma coisa. Daí ele entra lá, ele clica no documento e fala, ah, já sei. Esse já sei, ele tem tudo a ver com a memória financeira que a gente falou lá para trás. Que é, eu gastei, eu esqueci que eu gastei, e no momento que eu vejo o documento eu lembrei que eu gastei, mas se eu não tivesse guardado o documento, eu não lembraria e provavelmente não lançaria. Então a digitalização às vezes é bom para isso, mas não é um processo trivial. Quer dizer, eu não sei se eu recomendaria para quem vai fazer isso em casa sozinho, estar digitalizando os documentos. Você pode organizar eles quando processar. É interessante separar por tipo de documento os canhotos, os cupons, as contas de concessionários e por aí afora. Coloca no envelope e guarda. Digitalizar só se você de fato tiver vontade ou paciência para de fato acompanhar isso. Alguns casos reais que a gente tem, um cliente que mandou uma mensagem para nós depois de 3, 4 meses de utilização do serviço, falando que tinha jogado 6 sacos de lixo cheios de papel fora, porque agora que estava digitalizado ele não precisaria mais guardar e poderia acessá-los. Na verdade ele falou que ele tinha aqueles documentos, mas nunca encontraria nada que ele precisasse dentro daquele papelório. E o outro caso que também é interessante, é um cliente que a mãe não entendia muito bem porque ele tinha nos contratado, ele, quer dizer, queria ter uma leitura melhor das finanças dele, só que ele falou, mãe, é o seguinte, você não precisa entender, você só chega em casa e coloca aqui no papel, coloca na caixa as suas despesas. 2 semanas depois ele avisou a gente que a mãe estava adorando a Private Pay. Eu falei, por quê? Porque a bolsa dela ficou muito mais leve. A quantidade de papéis que ela carregava e depois de um tempo jogava no lixo, ela passou a chegar todo dia em casa, colocar os papéis na caixa, virou parte da rotina dela. Tá? E aquilo era um gasto relevante da família que antes não estava sendo computado. Então ela ficou feliz, ele ficou feliz, e foi uma mudança de hábitos muito, muito pequena, quer dizer, foi uma coisa muito tranquila. Então, juntar os documentos é uma parte bastante relevante disso. Não tente guardar as coisas de cabeça, ficar anotando sozinho e tal. A melhor coisa para consolidar e para ter relatórios precisos é guarda a origem, guarda o documento que você usou. Terceiro passo são as várias ferramentas de gerenciamento. Aí eu não tenho a pretensão de estar dando caminho para as pessoas. A melhor ferramenta é a mais confortável e eficiente para o usuário. Quem mexe bem com planilha usa o Excel. Quem não mexe bem com planilha, você pode ter aplicativos gratuitos para celular. Você tem aí alguns aplicativos que são híbridos de softwares, que eles sincronizam celular com desktop e por aí afora. Então, vai muito do dia a dia, da vontade, do conhecimento, do expertise de quem está fazendo isso, principalmente quem está alimentando. Então, por exemplo, tem ferramentas como o MyFinance, que é uma ferramenta bastante sofisticada, muito completa, que é muito boa para desktop, para celular e tal. Tem gente que é aplicativo, tem o Organize, faz muito sucesso e por aí afora. Importante citar que normalmente todos esses aplicativos, gratuitos ou não, eles costumam ter um alto índice de download e um baixo índice de utilização. Por quê? Alguns porque oferecem recursos demais, outros porque a alimentação não é trivial. Por exemplo, ficar alimentando os pesos do celular é uma coisa meio chata. Quer dizer, eu gosto muito do celular, tá, mas teclar ali, você às vezes coloca o valor errado, coloca não sei o que errado, categorizar é uma coisa difícil, mas tem gente que se dá muito bem com isso. Por outro lado, você tem aplicativos desktop que ele te permite criar categorias, automatizar isso, automatizar aquilo, fazer uma série de recursos que você também se perde naquilo. Então você tem que ver aquele que se adapta a você, o que tem recursos adequados e o que te atende no relatório que vai ser gerado. Muito comum o uso de planilhas. A gente fornece uma planilha que tem um pouco a cara do que nós fazemos.
A imagem aqui é da nossa planilha, ela está disponível no Facebook, na página My Money, que é uma página que nós patrocinamos. Quer dizer, quem quiser pegar ela no final da apresentação tem o link, mas aí é só clicar no post, tem um botão para se cadastrar lá e baixar a planilha. Qual que é a diferença dessa planilha para a maioria das planilhas do mercado? Não tem rolagem de mês, o input pode ser feito de forma linear, você coloca a data, não precisa estar em ordem cronológica. Existem categorias pré-definidas ali que você associa, então ela segura um mínimo de consistência nos relatórios e é muito simples de usar. Então quem tiver no final da apresentação tem um link, quem quiser baixar, ela é gratuita e fica à disposição aí das pessoas que estão a fim de começar a entrar nos trilhos aí nos próximos dias. Escolhido o aplicativo, a atualização da base. Não ficar mais que 3 dias sem atualizar. Isso aqui não é um dogma, isso aqui é fruto da experiência de uma vida fazendo isso e de alguns anos com a Private Pay. O que eu quero dizer? Se você atualiza a cada 3 dias, provavelmente você vai ter aí cerca de, vamos falar, entre 5 e 15 documentos para alimentar. Isso vai te levar 3 minutos. Se você fizer uma vez por semana, tá, provavelmente você vai ter aí uns 40 documentos, 50 documentos para alimentar. Isso vai te levar um tempo que é exponencialmente maior. O que eu quero dizer, vai levar 15 minutos, não vai levar 3 minutos. Por quê? Porque quando tem muito documento, você primeiro tem que separar eles, depois você tem que entender eles, depois você vai lançar eles. O gráfico que eu coloquei aqui, ele é uma estatística nossa da Private Pay. Quando nós recebemos um documento de despesas do cliente, e ele tem em torno de 50 documentos, ele leva 8 minutos para ser processado. Se ele tem 150 documentos, o normal seria você fazer 8 vezes 3, 24 minutos? Não. Ele leva em média 42 minutos. Aí no gráfico do lado a gente vê quantos documentos uma família manda para nós em um mês, de acordo com a faixa de despesas dela. Então suponha que uma família vai gastar aqui R$5.000 por mês, a gente vai receber provavelmente 87 documentos dela no mês. Se você dividir isso em dias, você vai ter aí, em torno de 3 documentos por dia, a cada 3 dias 9 documentos. Então você consegue em 5 minutos fazer a atualização a cada 3 dias. Não dá para dizer que 5 minutos a cada 3 dias é uma coisa muito custosa para alguém fazer, né? Só que se você vai fazer uma vez por mês, vai levar horas. Isso, assim, conhecimento de causa, eu tenho clientes que faziam isso, então não funciona. Atualiza frequente, que é a coisa mais fácil, mais rápida, você não esquece o que são os lançamentos, tá? E vai ser uma coisa que não pesa na sua rotina. Chegamos finalmente na criação de categorias, que acaba sendo, quer dizer, um dos pontos mais críticos da gestão de relatórios. Aí o primeiro ponto é: menos é mais, demais é nada. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos categorias, melhor para você conseguir classificar adequadamente e ter um relatório decente. Se você criar categorias demais, você não tem relatório nenhum. Na planilha que eu mencionei, tem uma proposta de categorias ali. Quem baixar pode, quer dizer, que pode usar as categorias sugeridas, mas fiquem à vontade de criar as próprias categorias que são aquelas relevantes. O importante aqui é tomar cuidado com os conceitos. O que eu quero dizer com conceitos? Normalmente as pessoas confundem o que é um centro de custos e o que é um plano de contas. Nós na Private Pay, e na imagem à direita dá para ver, todo o lançamento ele vai ter, na tabela de cima você pode ver um centro de custos, que é uma categoria, um plano de contas, desculpa, que é uma categoria. Então, é alimentação, é compras, é concessionária pública. Isso são as categorias, isso é o plano de contas. E na tabela de baixo, a gente está vendo aí o centro de custos. Eu sou um centro de custos, minha mulher é um centro de custos, meu filho, meu carro e por aí afora. Tudo são centros de custos que você pode lançar. O problema é quando as pessoas misturam o plano de contas com o centro de custos. O caso real disso, por exemplo, é um cliente nosso que tinha uma planilha e depois ele pediu para a gente criar. Ele criou uma categoria que fosse luz, uma categoria que fosse gás e outra categoria que era residência. Eu falei, opa, peraí. A residência é um centro de custos. A conta de luz e a conta de gás são categorias.
Se você mistura isso, a hora que você precisar, você não tem relatório. Porque às vezes a pergunta que você quer responder é: quanto custa a sua casa? E a conta de luz e a conta de gás fazem parte da sua casa. Então, ou você cria uma categoria moradia, tá? Ou você cria lá uma categoria luz, água, gás, e por aí afora, e vai segregando isso, e o dia que você precisar, você vai, se for um bom usuário de Excel, poder agrupar, criar deparas para esse tipo de coisa, para poder ter um relatório. Mas não é trivial, isso é para a gente que sabe mexer em Excel. A nossa planilha, ela tem exclusivamente o plano de contas. Fazer duplo vínculo em Excel não é trivial, não é fácil, é um conceito que as pessoas não acabam de direito, então você gera confusão. Então a gente usa para os nossos clientes esse duplo vínculo que eu chamo. Então você pode usar a informação de qualquer jeito. Quero saber quanto custa a minha casa? Eu sei. Eu quero saber qual que é o custo da minha casa com luz? Eu também sei. Quero saber quanto custa a alimentação? Legal. Agora, quando a alimentação é a casa, sou eu, é minha esposa, são minhas filhas, eu também consigo saber. Só que para isso é melhor usar um aplicativo, porque na planilha vai ficar complicado. Então, essa parte ela é muito importante, porque é onde gera mais frustração na gestão das finanças pessoais. Porque você alimenta uma planilha durante anos e o dia que você precisa de um relatório você não tem. Outro dia eu recebi de um cliente que ligou aqui pra gente e falou: espera aí que eu vou mandar minha planilha por e-mail. Nossa, a planilha ela tinha umas 50 categorias, tinha quantidade de valores jogados dentro de células gigantescas. Quer dizer, ele gastava um tempo violento e falou: mas eu não consigo tirar informação nenhuma disso aqui. É verdade, e nem vai conseguir. Então, eu falei no começo, assim, não inventa. Usa o que funciona, ou aplicativos prontos, ou uma planilha pronta, tem várias gratuitas. Não fica construindo uma coisa do nada, porque às vezes esses conceitos acabam se perdendo e gera frustração, e o seu projeto, você sai dos trilhos. Você está fadado a fracassar nessa empreitada. E finalmente nós vamos chegar aos relatórios. E os relatórios eles trazem coisas muito interessantes. E a informação que eu quero passar para vocês, com esse caso real que está na tela, é a seguinte. Se nós observarmos esse cliente aqui, em agosto, setembro, outubro e novembro, o total de gastos que está circulado em azul, ele é muito estável. Ele gastou R$36 mil em agosto, ele gastou R$36 mil em setembro, ele gastou R$36 mil em outubro, e gastou R$37 mil em novembro. Você fala: nossa, esse cara tem hábitos extremamente rígidos. Ele está sempre gastando a mesma coisa. Não se surpreendam se vocês, depois de algum tempo alimentando as planilhas, o aplicativo de vocês, chegarem a uma conclusão muito parecida. Quer dizer, os nossos gastos eles tendem a ser estáveis ao longo do tempo. O que poucas pessoas enxergam é que eles são estáveis, mas não porque nós gastamos as mesmas coisas. Eles são estáveis porque os não recorrentes eles vão mudando de mês para mês. Então, no caso desse cliente, ele gastou R$36 mil, mas em agosto ele fez uma viagem que ela reflete mais de 10% do gasto do mês. Daí em setembro ele gastou os mesmos R$36 mil, mas ele teve algum gasto aí com transporte, possivelmente alguma manutenção do carro, alguma revisão, e ele teve também alguma questão médica na família, porque ele gastou quase R$6 mil em cuidados médicos. Depois, em outubro, teve uma questão com o apartamento, provavelmente algum conserto no imobiliário, que está marcado em vermelho. E finalmente, em novembro, também domicílio, teve alguma outra questão aí que gerou aí um outlier que fez o gasto dele subir. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para cada um de vocês, quanto vocês gastam por mês? A primeira coisa que vocês vão pensar vai ser, tem aluguel, tem condomínio, tem escola das crianças se tiver filhos, gasto água, luz, gás, gasto tanto. Alguns vão lembrar de colocar o restaurante, gasolina, depende se for representativo ou não, e falar: bom, beleza, é mais ou menos tanto. Olha, pode colocar 30% acima disso. Porque nós normalmente fazemos as contas do recorrente e a gente esquece que muitas vezes vai ter o seguro do carro, vai ter um seguro saúde que pode ser pago pontualmente, aí teve aquele vazamento que eu tive que consertar, teve um curto-circuito, eu chamei o eletricista,
A nossa amostra fala que mais ou menos 65% das nossas despesas são recorrentes. O que eu quero dizer com recorrente? Essa conta que nós fazemos rapidamente. Tem mais ou menos 15% das nossas despesas mensais que elas são pontuais. Só que todo mês você tem uma despesa pontual. Então ela acaba tendo que ser incorporada ao seu orçamento. É aquele extra que assim, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa errada vai acontecer esse mês que eu vou gastar dinheiro com isso. Isso é 15 a 20%. E depois você tem mais uns 15% que são distribuídos. Aí depende do que você esquece ou não, é aquele táxi que você pegou, é um cinema que você fala não vou colocar, ou é um restaurante mais caro, um almoço com a família. Então isso também está distribuído e é difícil ser capturado. Mas nós só sabemos disso se nós tivermos um relatório desse tipo aqui. Senão você não vai conseguir saber disso e vai acabar pensando que você gasta mais ou menos 70%. A importância disso ela é muito clara. Muitos especialistas falam que quando você vai se aposentar, quando você está pensando na sua aposentadoria, você tem que poupar 10% do que você recebe. Olha, eu diria que o número é você tem que poupar o máximo possível. Às vezes você não consegue 10%, o máximo é 5%, o máximo é 1%. Se o máximo for 50%, melhor ainda. Mas se eu falo que provavelmente a maioria das pessoas que não tem uma gestão de finanças pessoais detalhada vai subestimar as despesas em 30% e você acha que está economizando 10%, sua aposentadoria acabou de acabar. E daí você começa a responder que, puxa, por que eu não estou conseguindo guardar dinheiro no fim do mês? É por causa disso. Só que não adianta você chegar a essa conclusão aos 50, 60 anos. Você precisa poupar por 30, 40 anos para se aposentar bem. Então, esse pequeno relatório ele já mostra a relevância de você conseguir detalhar isso. Porque senão, fatalmente, você vai ter uma aposentadoria com muito trabalho. Bom, vi aqui que está travando. Está travando para mais alguém ou não? Posso continuar ou o problema está na conexão do ouvinte? Bom, seguimos em frente. Então, a análise dos relatórios é uma coisa que assim, não precisa ser engenheiro, não precisa ser contador, não precisa ter nenhuma grande experiência. Se o relatório ele é bem feito, as categorias foram bem criadas e os documentos foram guardados para ser alimentados com consistência, a informação ela salta aos olhos. Tá? É muito comum, no caso, e daí eu vou entrar em casos reais e por que a análise dos relatórios ela é importante, a gente receber clientes aqui que gastam mais do que o dobro do que imaginavam. Eu não estou falando que ele achava que gastava 5 e gastava 5.500 por mês. Eu estou falando que ele achava que gastava 15 e na verdade gastava 40. E depois não sabia porque o dinheiro não dava, porque não pagava o cartão de crédito, porque tinha que tomar dinheiro emprestado. Porque ele subestimava de tal maneira, tá? E às vezes parece trivial, mas no dia a dia a gente não percebe o que está acontecendo. Ele bateu o olho no relatório dele, a primeira coisa que aconteceu foi ele ficar furioso comigo. Né? Porque ele ficou numa faixa de cobrança que ele não achou que ele ficaria e falou, não, mas falou que. Não, olha, varia com isso, mas nem você nem eu imaginávamos isso. Daí tem a fase da negação, né? Não, mas o mês que vem vai cair. Né? Daí chega o mês que vem, ele vai lá e vê a mesma cobrança. Até a hora, depois de 3, 4 meses, ele vê que a despesa dele é aquela. E daí ele começou de fato a realizar que ele teria que se programar melhor, porque senão ele não se aposentadoria. Era uma pessoa com 40 e poucos anos, que se imaginava trabalhando mais 20, 25 anos, e viu que naquele ritmo ele morreria trabalhando, ele não conseguiria aposentar. Se você tem uma boa organização também, você evita os constrangimentos. O que eu quero dizer com isso? Você está alimentando sua planilha, tem lá educação, maio, R$1.000, junho, R$1.000, julho, R$1.000, agosto, R$0, setembro, R$1.000. Acho que alguém não pagou a escola das crianças. Quando você faz essa alimentação, você consegue, com os documentos, você consegue perceber isso um pouco melhor.
até porque muitas vezes quando nós pagamos, nós vamos lá e quitamos, né, faz uma marcação no boleto, então acaba sendo de quem vai alimentar uma checagem. Eu tenho conhecidos que foram chamados na escola depois de 4 meses, por não pagar conta. No caso, é um casal que tinha separado, a mulher não sabia nem que tinha que pagar os boletos, e gerou um constrangimento violento, até porque não foi por falta de dinheiro, na verdade foi por falta de organização. Também muito comum pessoas que não podem votar na Assembleia do Condomínio porque não estão com o condomínio em dia, que também é fruto do descontrole, e quando você se organiza, essas coisas elas são muito reduzidas. A aposentadoria a gente já mencionou. Aí entra a questão da economia. Tem clientes nossos, no caso um cliente que descobriu que ele tinha 2 faturas da NET no mesmo endereço dele, e ele nunca percebeu que ele pagava 2 vezes a TV a cabo. E assim, pode até entrar na briga, mas não é trivial você conseguir. Bom, acho que todos nós sabemos o que é ligar para a NET. Eu tive uma nova experiência recente, foi bem traumática. Então, ele só percebeu quando ele começou a juntar os documentos e viu que tinha uma coisa errada, que ele alimentava, e falou, não, mas meu gasto de net não é esse, que eram 2 faturas com valor próximo. E conseguiu cancelar uma delas. Fatalmente, já gerou uma economia significativa. Teve clientes que descobriram unidades de cartões que não estavam sendo usados, né? Cobrança duplicada de algumas coisas. E daí eu falo de investimentos mais eficientes, porque quando, quer dizer, diz o mantra do mercado, né? O investimento em bolsa, por exemplo, é para longo prazo. Quanto mais clareza você tem no prazo do seu investimento, mais eficiente ele vai ser e melhor o seu retorno. O que eu quero dizer com isso eu comprei ações porque eu acho que meu fluxo de caixa me permite. Daqui a 2 meses vem uma despesa que eu não sabia e eu tenho que resgatar aquele dinheiro depois de cair 5% e nunca mais vou ver esse resultado depois. Se você consegue se planejar, você investe melhor, principalmente no caso de investimentos de mais risco. Isso aqui é um exemplo de um relatório nosso que consegue mostrar aí, quer dizer, com clareza a evolução ao longo do tempo do total, por centro de custo, por categorias. Quer dizer, o cliente ele bate, dá uma olhada nisso uma vez por mês e consegue pegar um monte de questões no orçamento dele. Bom, daqui a pouco, se quiser, a gente consegue falar aí da bolsa a longo prazo, mas as pessoas que compraram Vale há 25 anos atrás, elas ganharam dinheiro. Eu trabalhei 10 anos com fundos de investimento, eu era gestor, e vou te falar que o staying power, quer dizer, a possibilidade de permanecer numa posição, ela é um componente muito significativo no retorno que você consegue obter. Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas vamos primeiro acabar aqui a gestão de finanças, estou no finalzinho, a gente entra nesse ponto. Então esse aqui é o modelo de relatório que, assim, a gente gera isso por sistema, mas pode ser gerado no Excel sem problema nenhum. A gente tem um relatório parecido com esse na nossa planilha. Então, quer dizer, é algo que é factível, não é algo inacessível. Aqui são exemplos também de, quer dizer, nossos clientes, o que eles têm acesso. Vocês conseguem ver geograficamente onde eles gastam dinheiro, conseguem ver um orçamento, conseguem ver por categoria. Mas isso são sofisticações. Isso é a segunda, a terceira derivada. Tá? Isso tem alguma, quer dizer, para ter esse tipo de coisa tem que ser uma coisa mais profissional. Tá? Mas só são suportes à tomada de decisão. Você não precisa ter esse tipo de recurso no dia a dia para conseguir ter uma boa leitura das despesas. E finalmente, quer dizer, a gente está chegando no final do ano, fazer um apanhado geral, que não toma tempo fazer gestão de despesas pessoais, não é difícil, é uma questão de disciplina básica, de frequência. Se você faz isso a cada 2, 3 dias, você nem vai perceber, e os ganhos são imensos. Quer dizer, a Private Pay só existe porque eu tinha a gestão das minhas despesas e eu sabia quanto eu poderia investir numa empresa e quanto tempo eu aguentaria. Aí falando até do Staying Power. Então, a boa gestão das finanças deseja para vocês 2014 o quê? Conforto, tranquilidade, economia, conquistas, bons investimentos e o início de um futuro melhor e mais seguro, que é uma aposentadoria que para em pé. Quer dizer, que ela não morra depois de uma semana, um mês, um ano. Para quem tiver interesse, links úteis, alguns da Private Pay. No caso da planilha, o 4º link, quem quiser copiar, está aqui. A planilha está disponível lá. E eu estou à disposição para, se tiver alguma dúvida, só teclar que a gente está aqui para responder.
Agradeço a atenção de todo mundo e eu também estou à disposição aí por e-mail. Se alguém tiver interesse, meu e-mail é natan.finger@privatepay.com.br, ou vocês podem na página da PrivatePay, manda pelo Fale Conosco, eu sou copiado nos e-mails e posso aí entrar em contato também se alguém tiver interesse. Agradeço a todos pela atenção e um bom Natal, feliz 2014 para todo mundo, e se Deus quiser, daqui a pouco a nossa parceria com a Rico vai ser anunciada e vai ter um pacote aí da PrivatePay para os clientes da Rico em condições bastante favoráveis. Um abraço para todo mundo e boa noite.